Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande poder estar novamente na companhia de vocês, para que a gente possa falar, de temas da doutrina espírita, temas que nos ajudam a superar a nós mesmos, os obstáculos que nós temos no nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre o tema depressão e mediunidade. Como essas duas coisas podem se unir? Será que elas têm alguma ligação? Muitas pessoas se perguntam, será que a mediunidade ela pode causar a depressão? Ou será que eu estou num quadro obsessivo por causa da minha mediunidade? Será que a minha mediunidade provoca um quadro obsessivo? E já, de cara a doutrina espírita nos esclarece que com certeza a mediunidade ela não provoca, ela não causa a depressão, ela não é um fator que vai provocar a depressão. E aqui podemos fazer um parênteses e dizer que a mediunidade em si ela não provoca nenhuma doença. Pois vamos refletir. Se todos nós somos médium em maior ou menor escala, então todos nós deveríamos ter uma doença, pois somos todos médiums, todos temos mediunidade. Então é errado a gente dizer que eu tenho mediunidade e por causa da minha mediunidade eu tenho uma doença. Então já de cara a gente pode falar que isso não ocorre. Mas o que ocorre é que ela pode contribuir com a depressão que já existe. E ainda, fazendo mais um parênteses, ela só vai contribuir para essa depressão se você não souber guiar a sua mediunidade de uma maneira saudável. Ou seja, você não vivencia a sua mediunidade de uma maneira saudável. Mas então eu pergunto, o que seria eu guiar a minha mediunidade? Eu tenho mediunidade e eu não sei como lidar com ela, eu acho que eu estou doente porque eu descobri que sou médium, que eu tenho mediunidade. Então, o que eu posso fazer? De que forma eu posso trabalhar isso? Trabalhando, estudando e compreendendo como a mediunidade funciona, como acontece. E não significa especificamente que você tenha que vir para a casa espírita e se tornar um médium que trabalha na mesa mediúnica, um médium que trabalha na desobsessão, que trabalha na fluidoterapia. Mas você precisa entender o mecanismo da mediunidade, como ela vai funcionar, de que maneira ela ocorre, para você também não ficar refém dessa mediunidade descontrolada. Muitas vezes algumas pessoas chegam na casa espírita com um problema, eu tenho uma mediunidade muito ostensiva, eu dou comunicação dentro de casa e não sabe como lidar com isso. Então a partir do momento que você vai abrir a sua cabeça para entender como isso vai funcionar, você já vai começar a entender como trabalhar e como se defender, porque uma mediunidade sem controle ela pode ser sim perigosa. Então, a partir desse momento que você já começa a abrir a mente para entender como a mediunidade vai funcionar e também entender como a espiritualidade funciona, você vai ficar menos exposto, digamos assim, a desenvolver uma depressão através de um obsessor ou algo do tipo. Você não vai estar blindado. Não pense que então eu estudei a doutrina espírita, eu estou blindado. Mas você vai começar a entender os caminhos que você deve seguir, para que lado você deve ir, para não ficar exposto e acabar entrando num quadro obsessivo que também está muito ligado quando a pessoa desenvolve um quadro de depressão. Todos sabemos que a depressão ela é uma doença e ela vem de distúrbios mentais causados por inúmeros fatores. E tudo que se conhece até hoje sobre a depressão são os seus efeitos. Então veja bem, todos os estudos, todo o avanço da ciência, a gente compreende apenas quais são os efeitos da depressão. Mas ninguém sabe dizer exatamente o que provoca a depressão, qual é a sua causa, a causa de acontecer a depressão. Então pode ser por inúmeros motivos. E algumas pessoas dizem isso é falta de um hormônio, um problema de serotonina, num neurotransmissor que precisa, no caso você vai precisar tomar um recaptor.
Mas todas essas coisas, elas vão tratar apenas do efeito e não da causa, né? E hoje em dia, né, pode-se dizer que na visão de algumas empresas, a maioria dos remédios que existem, eles tratam sintomas, né? E não a causa. Até porque para essas empresas é melhor você ter a pessoa com os sintomas e eternamente tomando o remédio para tratar o sintoma e não a cura, né? Curar não seria a favor da economia. Então, no aspecto comercial dos remédios, às vezes é necessário que você continue com a sua doença e, infelizmente, ainda é assim que funciona. Talvez nós vamos chegar num dia em que as empresas se preocupem em curar quem está doente e não apenas em vender um remédio para aliviar os seus sintomas. Mas não vamos entrar muito nessa área, vamos continuar falando. Então sabemos, né, que a depressão ela existe e ela vai se manifestar em você em vários aspectos, aspectos físicos, aspectos mentais, porém ela também vai afetar, né, o lado espiritual, né, o meu lado energético. E toda a nossa captação de informação, ela vem com informações que muitas vezes contém pensamentos. E dentro desses pensamentos, sentimentos. Então, energeticamente, isso vai ser captado através da minha energia eletromagnética dos nossos pensamentos, e o nosso corpo ela é uma rede completa de energia, né? Se nós pensarmos, a todo momento que nós pensamos, nós vamos emitir uma energia, e a todo momento também nós estamos recebendo energia, né? Então o nosso corpo ela é uma rede elétrica muito complexa, né? E através desses pensamentos, né, e as energias que a gente recebe, através dessas capacidades mediúnicas, esses pensamentos, sentimentos, quando vem de algo externo, pode ser um ambiente, eu chego no ambiente, eu não me sinto bem, pode ser de uma pessoa que tem uma energia pesada e eu não vou me sentir bem. E também, né, a gente pode sentir esse choque de energia quando a gente está sendo, né, quando um irmão desencarnado se aproxima de nós, né? E aí o que acontece? Se você está com depressão, por exemplo, eu estou num quadro depressivo, estou, né, numa situação complicada, e esse irmão que se aproxima de você, ele tem um sentimento triste. Você estando já no efeito da depressão, o que acontece? Há uma grande amplificação nesse sentimento, pois junta, né? Um sentimento de dor, de tristeza da pessoa que está no quadro depressivo, com mais um espírito que por lei de atração, por lei de sintonia, vai se afinizar. E aí talvez aquela tristeza que é pequenininha, ela vai ficar grande, pois está tudo somatizado. Então, né, como eu disse, alguém se aproxima com essa energia e elas, por serem iguais, se atraem. E se atraindo, vai se aglutinar o que está ali também no espírito. Então, veja bem como as coisas acontecem e como a gente precisa, né, estar sempre vigilante, né? Muitas vezes a gente pensa que a gente tem um acompanhamento espiritual por causa de uma dívida do passado, por causa que eu fiz... E muitas vezes é o nosso próprio pensamento, muitas vezes não, é o nosso próprio pensamento que vai dizer quem vai estar me acompanhando. É impossível a gente estar todo dia feliz, sorridente para atrair somente coisas boas. Mas aí nesse momento que entra o quanto é importante o orar, né? A gente vigia dos nossos pensamentos, né? Orar e vigiar, a gente vai vigiar os nossos pensamentos. E naqueles dias de tristeza, para que eu não atraia esses espíritos sofredores, esses espíritos infelizes que, né, estão numa situação complicada, eu vou orar para que a espiritualidade me ampare e para que eu possa passar por esse dia, por esses dias, por esse mês que está sendo difícil, sem me afundar numa tristeza profunda, né? Então é muito por esse lado, né? E aí, né, a pessoa que não faz essa prática, né, é onde ela vai encontrar
uma dificuldade, pois ela está em depressão. Ela já tem esse problema na vida dela e agora soma com a energia desse irmão que está acompanhando. Mas talvez a gente se pergunte: eu tenho a depressão, mas o que eu faço então? O que eu devo fazer? Eu não consigo me modificar, o que eu posso fazer? A gente precisa fazer o inverso do que a gente vai fazendo, porque para o plano espiritual, tudo aquilo que você atrai é o que você tem. Como eu havia dito, né? Se você tem tristeza, você vai atrair mais tristeza. Se você tem prosperidade na vida, você vai atrair mais prosperidade. Jesus já nos dizia, né, que aquele que mais tiver, mais lhe será dado, e aquele que menos tiver, mais lhe será tomado. Então veja bem, é assim que as coisas funcionam. É o nosso pensamento, é a nossa vibração que vai dizer quem vai estar me acompanhando, que vai dizer aonde eu vou estar, rodeado de quem eu vou estar. Então a gente precisa ter esse cuidado, é muito importante para a gente não cair, né? Não cair numa depressão, não cair numa tristeza. Se você viver sempre com a alegria de viver, você vai atrair espíritos com essa alegria de viver. Porque essa história que a gente ouve às vezes que fala que os opostos se atraem, isso aí só serve para física, né? Para um mundo de ressonância energética, onde tudo é energia, tudo é vibração, tudo é pensamento, essa história que os opostos vão se atrair não vai acontecer. Então, eu vou conseguir sair dessa situação difícil se eu buscar mudar a forma de eu pensar, se eu mudar a forma que eu estou vivendo. Se você vive com revolta, sempre buscando vingança, e a vingança ela é um sentimento muito perigoso, porque a partir do momento que eu sou vingativo, o que eu vou estar abrindo? Qual o precedente que eu vou estar abrindo? Eu vou estar abrindo uma porta muito grande para talvez um espírito que queira se vingar de mim possa se aproximar. E aí que é perigoso. Eu sou vingativo, mas também tem gente que também tem seres, tem espíritos que querem se vingar de mim. E aí o que vai virar isso? Vai virar uma guerra? Vai virar um confronto? Eu estou abrindo a porta para uma obsessão. Você vai atrair para perto de você energias e espíritos que são compatíveis com esse sentimento. Então assim, talvez eu possa estar até sendo muito repetitivo nessa questão de atrair o que eu penso, mas é uma coisa que a gente precisa ser repetitivo porque a gente precisa aprender, porque isso vai adiantar muito a nossa caminhada evolutiva, vai adiantar muito. Às vezes, quando a gente se encontra naquela situação que eu não sei para que lado eu corro, o que eu faço, o que eu devo fazer, pelo menos a gente já tem um norte. Poxa, então é esse caminho que eu tenho que seguir. A coisa tá difícil, tá complicada, tá? Mas se eu ficar cada vez me afundando mais nesse problema, cada vez somatizando mais esse problema, trazendo isso no meu dia a dia, eu não vou também ser inconsequente. Estou com um problema, vou esquecer ele. Mas vamos aprender como trabalhar isso. Vamos buscar auxílio no Evangelho. Vamos buscar auxílio nos ensinamentos de Jesus. Que tudo isso pode nos auxiliar nesses momentos difíceis. E talvez você diga, é difícil para mim. Eu já tenho a depressão. Como eu vou melhorar para que eu não atraia esses espíritos que contribuem para essa situação? Isso não parece justo, porque eu estou depressivo e tudo que não chega um anjo de luz, não chega um ser para me ajudar. Parece que cada vez que eu fico nessa situação, só se aproximam espíritos obsessores, espíritos trevosos que não me ajudam em nada. Mas veja bem, é a lei da atração, é uma lei da natureza e a gente não tem como brigar com ela, a gente não tem como... A gente pode saber lidar com a situação e mudar. Mas não tem como mudar uma lei, né, que é universal. Mas então, o que você pode fazer? Primeiro, você vai buscar mudar o seu comportamento. Mas eu não consigo mudar, eu tô num beco sem saída, eu tô numa rua sem saída, eu não sei para onde é que correr. E aí o que você vai fazer? Você pode buscar uma ajuda terapêutica, seja ela qual for, seja num psicólogo, ou caso o problema já esteja muito avançado, você pode procurar um psiquiatra, que vai analisar os sintomas, e aí ele vai dar os medicamentos certos de acordo com os seus sintomas e de acordo com a sua saúde.
E vamos parar, pessoal, de ter esse preconceito, né? A pessoa vai no psiquiatra, é louco. Não é dessa forma, pessoal. Eu vejo que a gente enfrenta desafios muito difíceis na nossa caminhada. E nem todos vão saber lidar com esses desafios da mesma forma. Algumas pessoas vão cair, não vão, né, suportar, e elas vão precisar de um auxílio espiritual, um auxílio médico, e não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Eu não vou ser mais fraco que o meu irmão se eu, né, pedir ajuda para ele. Eu não vou ser menos que o meu irmão se eu disser, poxa, eu não tô legal, eu tô precisando de uma ajuda, será que tu pode me ajudar a procurar um médico, procurar alguém que vai me auxiliar? Isso mostra a grandeza que a gente tem no nosso coração. Porque às vezes enfrentar esse orgulho de pedir ajuda é muito mais difícil que o problema que a gente está enfrentando. Então a gente precisa saber o momento que a gente não consegue. E a gente tem que saber dos nossos limites, porque vai ter momento que a gente não vai conseguir. E aí é importante a gente, né, buscar essa ajuda. E aí, tendo esse suporte da psiquiatria, remédios e outras terapias que vão ajudar você a começar a mexer no seu ânimo, que está sendo muito pesado, o seu ânimo vai precisar de medicamentos. Às vezes você vai precisar tomar um remédio e repito, isso não é coisa de louco, um remedinho para dar um ânimo, porque você está lá sem vontade de nada, toma um remédio, opa, isso vai me dar um ânimo, pelo menos para eu ter um minuto, um dia de lucidez e, poxa, eu preciso botar a minha cabeça no lugar, eu preciso analisar o que está acontecendo na minha vida, eu não posso seguir por esse caminho, porque esse caminho para mim vai ser cada vez mais destrutivo. Agora também você pode conseguir por conta própria, né? Também a pessoa às vezes pode, né, ter um momento que ela se sente fortalecida, né? Já é uma outra situação, mas é possível que aconteça. Mas ela precisa dar esse passo, ela precisa buscar essa ajuda. Você pode, né, estar muito ruim e de repente ter um momento de energia, fortalecimento e você conseguir sair dessa situação. E muitas vezes, a gente que trabalha, né, com irradiações, muitas vezes a gente sabe que esse momento é o momento, né, que aquela pessoa foi lá e colocou o nomezinho dela no livro aqui da casa, né, e ela teve uma irradiação de energia, né? Então a gente faz o trabalho de irradiação aqui. E esse momento que ela não sabe de onde é que surgiu essa energia veio, né, dos trabalhadores que fazem esse auxílio. E ela vai achar que isso surgiu naturalmente dela, né? E que bom que ela ache que ela tenha essa força, porque isso vai ser muito bom para ela poder reagir a essa situação. Então você buscando essas outras ajudas, aí você pode pensar também, né, no espiritual, é um conjunto. Você pode buscar o centro espírita tomando passe, lendo, aprendendo coisas que vão mexer no seu ânimo, assistindo vídeos. E aqui na casa nós temos o nosso grupo de estudo, né? Eu posso falar do sábado, que é o dia que eu participo, que muitas vezes o nosso grupo de estudo ele não é um grupo de estudo, ele é um grupo de apoio. Onde aquela pessoa que começou a frequentar a casa espírita, ela chega e ela abre o seu coração. E ela vai falar da situação da vida dela, e nenhuma pessoa que vai estar aqui vai julgar, vai condenar. Apenas vai poder, naquele momento, fornecer para ela uma palavra de ânimo, uma palavra que talvez, né, possa ela se sentir melhor. E só o fato dela desabafar, dela poder falar aquilo que ela está sentindo vai ser bom para ela. Ela vai tirar todo aquele peso, toda aquela angústia que ela sente, né? Então, todas essas possibilidades, porque simplesmente largar, desistir e não tomar nenhuma providência, ninguém vai entregar isso pronto para você. Eu costumo dizer que a pessoa que não quer, né, tomar uma atitude, que ela não quer mudar, que ela não quer transformar a sua vida, pode descer Jesus Cristo aqui e oferecer a mão para ela, que ela não vai. Então, indiferente de quem estiver estendendo a mão, estenda a mão e aproveite a ajuda. Muitas vezes essa ajuda que está aparecendo é Deus usando aquele irmão como um instrumento, né? A gente costuma falar dos instrumentos que Deus utiliza para auxiliar as pessoas, né? Então que a gente saiba identificar esses irmãos que estão ali oferecendo a mão para poder auxiliar, para poder ajudar essa pessoa que está nessa situação difícil.
Porque todas as doenças que nós temos, de um simples resfriado ao câncer, você tem que ir no médico. E quando ele receitar o tratamento, é você que vai precisar fazer. Não é seu vizinho, não é seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu irmão. Não é outra pessoa. É você que vai ter que mobilizar a sua vontade, mesmo tendo pouco e às vezes não tendo vontade. É um desafio, meus irmãos. É um desafio enorme. Mas a gente precisa saber e entender que vai da nossa vontade mudar. Quando nós fomos criados há milhares de anos, digamos assim, Deus colocou dentro de cada um de nós uma centelha divina. E essa centelha divina que muitas vezes, quando a gente já não tem mais para onde sair, ela dá um sinal. E opa, mas eu sou um filho de Deus. Eu tenho Deus dentro de mim. Eu não sou merecedor da infelicidade. Eu não sou merecedor de sofrimento. Eu posso buscar. É difícil, mas todos nós somos capazes. Como a gente muito costuma ouvir, Deus não dá para nós uma cruz mais pesada do que a gente possa carregar. Você vai ter que desejar sair desse lugar. Você desejando, buscando este algo a mais em cada ponto. Busque toda ajuda possível, seja remédio, psiquiatra, terapia, centro espírita, terapias em conjunto, com tudo o que você puder. Você vai ver que pouco a pouco você vai melhorar. E lembre-se, não existe cura instantânea. Meus irmãos, não existe fórmula mágica, não existe estalar de dedos. Muitas vezes nós nos encontramos hoje num sofrimento que nós viemos plantando, né? Não só nessa vida, como em outras vidas, tendo uma vida desregrada, tendo, né, desacertos em nossa vida, e aí agora a água bateu pelo pescoço, né? Eu não vou chegar na casa espírita e o pessoal vai realizar um milagre, eu vou mudar da noite para o dia. Não existe. Se vocês vêm à casa espírita esperando que as coisas vão se resolver no estalar de dedos, meus irmãos, infelizmente eu tenho para dizer que não é dessa forma. A casa espírita vai sim fortalecer a cada um de nós para que a gente tenha força e coragem, para que a gente enfrente essas situações. Agora, os nossos problemas, a nossa cruz, ninguém vai carregar, meus irmãos. Isso é de cada um de nós e é a nossa missão, é o nosso desafio. Melhorando o ânimo, você começa a se fortalecer, contrariando toda essa carga negativa, todos esses ânimos negativos. Logo que você começar a sentir melhor, busque desfocar daquilo que coloca para baixo e faça algo positivo. A nossa consciência, ela funciona com foco. Em tudo que você mantém o foco é o mundo que você vive. Se o seu foco é mantido na tristeza, relembrando coisas do passado, as coisas que não deram certo. Quantas vezes você perdeu o emprego, quantas vezes você foi traído, quantas vezes você foi ignorado, e você fica calculando isso o tempo todo, repetindo esse pensamento. Veja que o seu foco está mantido nesses pensamentos. E não precisa procurar muito. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e ela tem guardado não muito profundo, porque se estivesse muito profundo ela não tocava no assunto, mas você começa a conversar com a pessoa, você mexe um pouquinho e você já sente aquela mágoa, aquele ressentimento que aquela pessoa traz com ela há anos, de coisas que aconteceram há tempos atrás, mas é só, né, tocar no assunto, vem todo aquele turbilhão de emoções de novo e parece que ela está revivendo todas aquelas emoções que foram ruins para ela de novo. E às vezes a pessoa ela vai passar a reencarnação inteira remoendo essas coisas que foram ruins, esses momentos que foram terríveis na vida dela, mas aí ela vai estar jogando uma grande oportunidade de viver novos dias. Porque por mais difícil que esteja a nossa situação hoje, quando nós acordarmos amanhã pela manhã, nós temos uma nova oportunidade. E assim, todos os dias da nossa vida, Deus nos dá a oportunidade de nós fazermos diferentes, de nós deixar o que não foi bom para trás e começar
seguir um novo caminho, plantar coisas boas para que no futuro, ou talvez em outra encarnação, eu já possa começar a receber a colheita desses bons frutos que eu plantei. Então vamos parar de olhar para o passado, vamos parar de olhar para as coisas que não nos foram boas, que nos machucam, e vamos fazer... Eu tenho um ditado que eu falo lá em casa às vezes. Sabe aquela foto que tu tira no celular e que tu olha assim, não ficou bom, tu vai lá e apaga? Apaga isso, esquece isso. Não precisa trazer isso pra tua vida todos os dias. Apaga essa foto que não ficou legal. Tu tirou a foto não ficou legal, vai lá e apaga e esquece. Você pode tirar uma foto uma outra foto e a foto ficar linda, ficar maravilhosa. Então você tem a oportunidade, Deus nos dá a oportunidade de a gente fazer diferente. Então vamos aproveitar. É difícil, a gente se prende a mágoa, se prende, mas a gente tem a capacidade sim de seguir em frente. Você precisa se esforçar, então, para colocar o foco em outros tipos de pensamentos produtivos, pensamentos de alegria. Faça qualquer coisa que te traga alegria. Naqueles dias que a gente não está muito legal, que a gente não está se sentindo bem, pega o telefone, vai olhar um vídeo de comédia, vai dar risada. Pega teus problemas e dá risada. Eu lá em casa, às vezes... tem uma nuvem negra em cima de casa, as coisas não estão legais, eu começo a fazer piada, aí ficam bravos comigo, mas assim, vamos dar risada, a gente não pode, né, vamos sentar e vamos chorar, vamos se desesperar, vamos fazer piada, vamos dar risada, vamos rir, vamos aproveitar o nosso dia para ter essa alegria, vamos rir, mesmo que as coisas não estejam boas. Se nós chorar não vai adiantar, dar risada pelo menos a gente vai criar rugas, né, pessoal? Se você sente essa influência, se isso está em você, essa influência negativa, pensamentos, né? Você começa, tá em casa, às vezes começa, né, a não se sentir legal, parece que vem aquelas sombras. Liga uma música, dança, faça exercícios, dê cambalhotas, saia fazer uma caminhada, vai ver a natureza, mudar o seu foco, focar em outra coisa. Porque corpo e mente são conjuntos. Não tem como você receber algo no automático, simplesmente uma coisa acontecer no automático. Você precisa focar, talvez até inconscientemente, você precisa focar nesse problema. Assim como numa mesa mediúnica, o trabalhador da casa espírita também, quando vai receber uma comunicação na mesa espírita, ele precisa focar, ele precisa direcionar, opa, tá aqui o espírito, então eu preciso focar nele para poder dar a comunicação. E quando ele não quer mais a comunicação, ele vai desfocar, vai pensar em outra coisa, vai desconectar daqueles sentimentos, daquelas emoções e daquelas percepções. E vai, né, não vai mais sintonizar com aquilo. E tudo na nossa vida é assim. Se você está trabalhando, você quer fazer sucesso, você mantém o foco no seu trabalho, determinando em cada ação, em cada atividade, em cada processo. Agora, se você tirar o foco, vai fazer outras coisas, você perde. Tudo na vida é mantido pelo foco. Então veja bem, falo por experiência própria. Muitas vezes no meu trabalho eu preciso vender, eu preciso correr atrás de vendas e acontece alguma distração na minha vida. Algo me tira o foco. E aí as coisas não andam. Por quê? Porque eu parei de focar no meu trabalho, no que eu preciso fazer e comecei a focar em outras coisas e o que eu preciso dar importância está ali do lado. E qualquer outra coisa ao redor é o que estou dando o foco. Então vamos dar foco, vamos dar importância ao que realmente nós queremos para a nossa vida. Então, né, repetindo mais uma vez, a espiritualidade e a mediunidade, ela não causa depressão, ela não causa doença alguma. A sua mediunidade, quanto mais ostensiva, mais ela pode estar presente, mas ela pode apenas influenciar. Nós nos deixamos influenciar por pessoas encarnadas, nós vamos nos deixar se influenciar por desencarnados. Então, vamos ter o controle da nossa vida. Deus nos deu o livre-arbítrio, então a opção é nossa, a escolha é nossa. Vamos fugir dessas influências que querem que a gente vá para um caminho escuro, que a gente vá para um caminho que não vai ser bom para nós. Não vai ser a mediunidade responsável caso você tenha esse problema com depressão ou com qualquer outra doença. Vamos deixar isso bem claro. E busquem, meus irmãos, na vida de cada um de vocês a melhor em todos os aspectos. Não desistam nunca e sempre peçam ajuda, pois isso é muito importante, saber que nós não estamos sozinhos. Muitas vezes estamos a um clique de ser ajudado, né? Hoje em dia
a tecnologia, você não está se sentindo legal, manda uma mensagem para aquele teu amigo, para aquela pessoa que a gente tem, aquela pessoa que a gente sabe que sempre vai estar disposta a ouvir a gente, né? E a pessoa vai só ouvir nós, no caso, mandar pelo celular, ela vai só ler ali o que a gente está mandando, a gente já vai se sentir aliviado, né? Então, meus irmãos, muita paz, muita luz e muita confiança em Deus e principalmente confiança em nós mesmos, pois somos todos capazes de vencer. Que a luz do nosso amado Mestre nos acompanhe hoje e sempre. Só para nós terminar, pessoal, eu tenho um videozinho para passar aqui que fala. Quase todo mundo aprende essa lição do jeito mais difícil de todos, que é superando a depressão e a ansiedade. Mas você não precisa atravessar um transtorno mental para entender isso. Vamos lá. Você só pode agir de dois jeitos, de dentro para fora ou de fora para dentro. Agir de dentro para fora é o que a maioria das pessoas faz no fim de semana, por exemplo. Você sente vontade de ficar em casa e fica. Você sente vontade de comer um doce e você come. Quando você sente vontade de ir no cinema, compra os ingressos e vai, isso é agir de dentro para fora. Então você sente vontade primeiro e faz depois. Isso é fácil. A vontade veio primeiro e a ação veio depois. Agora, agir de fora para dentro é o que você faz na segunda-feira de manhã. Seu corpo e seu cérebro gritam para você ficar mais meia hora na cama e mesmo assim você levanta. É um saco, mas 2 horas depois você tá ali curtindo a sua manhã. Quando a depressão manda você ficar na cama, sua cabeça manda você fugir do trabalho e mesmo assim você levanta. Isso é de fora para dentro. A ação veio primeiro e a vontade veio depois. Percebeu a diferença? Quando você está em depressão, o seu corpo entra numa espiral autoimune. As coisas que você menos tem vontade de fazer são justamente aquelas que salvam você de se afundar. Então você se funde com essa espiral. E nessas horas, agir de dentro para fora é uma armadilha. Se você age conforme o seu humor e as suas vontades, você se mantém preso nesse cativeiro de dias nublados. É por isso que todo mundo que já superou a depressão sabe. Agir de fora para dentro é o único segredo. Não existe mais nenhum. É fazer as coisas que você sabe que são importantes. Apesar do desânimo, apesar dos pensamentos, apesar da insônia, apesar é a palavra. Você age primeiro confiando que a vontade vai aparecer depois. E esse é o maior gesto de superação de todos. A depressão desconecta a gente da vida e se reconectar dá trabalho. Mas com um passo de cada vez, agindo de fora para dentro, você vai conseguir. Apesar de tudo, apesar de todos, você vai sair dessa. E se você acha que esse vídeo pode ajudar nem que seja uma pessoa do seu Facebook, não esquece de deixar o seu like. Apesar de tudo e apesar de todos, nós vamos conseguir. É isso que nós tínhamos para hoje.